Olá, sejam bem-vindos ao Habitar a Vida. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é aqui no meu jardim. Falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido na minha missão de jardinagem. Quando eu cheguei aqui nessa casa onde eu moro, tinham 3 pés de acerola. Só que 2 deles eram bem pequenininhos, eu acho que novinhos, e não davam acerola, então eu decidi ficar com um pé maior e tirar os outros pequenos, para eles não se desenvolverem. E aí, na hora de retirar, eu achei que era apenas puxar, né, pela raiz, mas além da raiz principal grossa, existem as micro-raízes. Não sabia da força dessas micro-raízes. Se você pegar e cortar, assim, puxar, é como se fosse realmente um pouco mais frágil do que um fio de cabelo. Então você puxa e ela quebra facilmente. Mas imagina um monte dessas micro-raízes na terra. Eu percebi que a maior parte da guerra e da força que a gente fez para arrancar esses pequenos pés de acerola foi mais por causa dessas micro-raízes que já estavam ali bem instaladinhas, super tranquilas, parecendo tão sensíveis, singelas, básicas, rasas até, que eram pequenas, mas por causa delas, a quantidade delas fez com que fosse realmente complicado. E eu levo esse ensinamento daquela raiz até hoje. Eu vejo muito que é no pequeno, é no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas ações, nos pequenos momentos, minutos, segundos, que tudo faz diferença. Essa grandiosidade, ela vem disfarçado de pequenos detalhes do dia, que vão sustentar quando a gente estiver precisando lá na frente. Uma outra coisa que eu aprendi com a jardinagem é a importância da poda. Aqui nós temos uma erva cidreira. Eu hoje estou na missão de podá-la, porque algumas dos seus galhos, eles estão tocando a terra. Então vai começar a apodrecer e pode dar também fungo, né, alguma bactéria e prejudicar a planta como um todo. Outra coisa é que esses galhos que eu acabei de cortar, eles estavam drenando a energia da planta também. Ela vai pegar os nutrientes na terra e vai distribuir ao longo de todo o seu corpo. E se ela está distribuindo os nutrientes dela para um galho, ou alguns galhos, por exemplo, que estão indo para o chão, isso só vai atrapalhar o desenvolvimento dela na parte mais alta da planta. Então, é melhor você podar, porque isso garante o crescimento. E como a gente sustenta certas coisas na nossa vida dizendo, mas tudo é importante, então eu não vou podar nada da minha vida, tudo é importante. É no tudo que é importante que a gente consegue matar uma planta. É não podar um pé de alecrim, por exemplo, que a gente consegue matar o pé de alecrim. Na vida, a gente vai ter que podar. Muitas vezes a gente quer escolher tudo, quero fazer tudo, quero estar em todo lugar. A gente só tem um corpo, né? Nós temos somente algumas horas no dia. Não tem como a gente estar em tudo, em todo lugar. Participar de todos os eventos ou estar com todas as pessoas. A gente tem que escolher realmente com quem que a gente quer estar, com quem que a gente quer gastar nosso tempo, em que a gente quer gastar nosso tempo. Um dos galhos da erva cidreira que eu cortei, eu botei numa garrafa, numa garrafinha, com água. E já deu aqui, ó, as primeiras raízes. Então, o que foi a poda de uma planta gerou outra planta. É uma forma até de reproduzir as nossas plantinhas. Então, não tem a pena de podar. Tu estás aí, Horus? É, mamãe. Eita, quanto pelo que eu solto. Um outro aprendizado que eu tive na jardinagem foi justamente a troca de vasos. Na minha ideia, quanto maior o vaso, melhor para a planta, né? Então eu vou pegar essa muda de manjericão e vou colocar num vaso grande.
Quando eu migrei esse manjericão para o vaso grande, pouco tempo depois ela morreu, ela não desenvolveu, ela não aguentou essa troca. Algumas plantas, elas precisam dessa adaptação demorada do vaso. Então ela encheu de micro-raízes, né? Encheu de raízes o vasinho pequeno. Eu não vou botar num gigante, eu vou botar num médio, porque ela vai expandindo aos poucos. É como se ela fosse ganhando território aos poucos. Eu não posso dar um grande desafio para a planta se ela tem que ir se adaptando aos poucos. E a mesma coisa na vida da gente. A gente não pode... tem uma criança que está aprendendo a adição, está aprendendo a somar, e a gente já dá um problema de potencialização para ela. Não, cada coisa no seu tempo. Tem muita técnica que eu aprendi para deixar a planta sobreviver. Junto dessas técnicas, o maior aprendizado foi levar para a vida, para o cotidiano, isso que eu consigo ver na jardinagem. E o bonito é ver o quanto a gente se conecta com a natureza, estando perto dela, sentindo e percebendo que ela faz parte da gente e que a gente faz parte dela. Então vamos recapitular os 3 ensinamentos. As micro-raízes das plantas, que nos ensinam a criar hábitos diários, criar costumes que vão reforçar e que vão nos sustentar quando a gente estiver precisando. A importância da poda. A gente não consegue dar conta de todos os galhos e de todas as folhas com a mesma quantidade de nutrientes. Nós temos somente uma quantidade de nutrientes, uma quantidade de horas por dia, e a gente tem que dedicar cada hora, cada minuto com o que há de mais relevante para mim, o que é realmente prioridade para mim. E a importância de entender que a expansão ela não é da noite para o dia, ela exige um tempo, ela exige uma maturidade. Então eu vou mudar de um vaso pequeno para um grande, a planta não tem maturidade para isso, ela precisa passar por um vaso médio. A mesma coisa acontece com a gente não muda da noite para o dia, a gente tem que ter todo um processo, uma constância para poder amadurecer sobre determinado assunto. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham feito uma boa reflexão e que tenham aprendido a cuidar também mais das plantas de vocês, se vocês têm. Deixem aqui nos comentários se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão para eu estar cuidando melhor das minhas plantinhas. Um abraço em todos. Tchau, tchau!